Você já olhou para o céu à noite e sentiu um arrepio? Como se algo invisível estivesse te observando? E se a Bíblia escondesse um segredo tão sombrio, tão proibido, que até os mais corajosos hesitam em falar? Hoje, vou te contar a verdade sobre os anjos caídos, um mistério que atravessa séculos, guardado nas sombras das Escrituras. O que você está prestes a ouvir pode abalar sua fé ou te levar mais perto de Deus. Mas cuidado, esse segredo não é para todos. Fica até o final, porque o que vou revelar pode mudar tudo o que você pensa sobre o céu e o inferno. Você está pronto para ouvir o que ninguém ousa contar? Imagine uma noite sem lua, onde o único som é o vento cortando o deserto como uma lâmina. Há milhares de anos, antes das cidades, antes dos templos, o mundo era jovem, mas já carregava segredos mais antigos que o próprio tempo. A Bíblia, esse livro que talvez esteja na sua estante, não conta tudo. Entre suas páginas há sussurros de algo maior, histórias que foram seladas, como se fossem perigosas demais para serem ditas em voz alta. Hoje, vamos abrir essas portas trancadas e mergulhar no mistério dos anjos caídos. Quem eram eles? Por que se rebelaram? E o que Deus quis esconder de nós? Prepare-se, porque essa história não é apenas sobre anjos, é sobre o que significa escolher entre o céu e a escuridão. Vamos começar no princípio, em Gênesis 6:2, onde lemos algo que faz o coração acelerar. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas como mulheres. Filhos de Deus. Quem eram eles? A Bíblia não explica, mas as tradições antigas, como o livro de Enoque, apontam para anjos, seres celestiais que abandonaram o céu por desejos proibidos. Imagine isso, anjos, criados para glorificar Deus, olhando para a terra com olhos famintos, atraídos por algo que nunca deveriam querer. O ar no céu deve ter ficado pesado, como antes de uma tempestade. As asas deles, outrora brilhantes, começaram a escurecer, e naquele momento uma rachadura se formou entre o céu e a terra. Esses anjos caídos, liderados por nomes que ecoam como trovões, Azazel, Senjaza, escolheram a rebelião. Mas por quê? O que poderia fazer um ser celestial virar as costas para Deus? Aqui está o primeiro pedaço do mistério. Eles queriam ser mais que servos. Queriam criar, amar, viver como humanos. Mas esse desejo veio com um preço. O livro de Enoque, citado em Judas 1:6, diz que esses anjos não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação. Eles cruzaram uma linha que Deus traçou e o céu tremeu. Você já sentiu um desejo tão forte que sabia que era errado, mas não conseguia resistir? Agora imagine esse desejo multiplicado por 1000, queimando em seres que nunca deveriam falhar. Mas a história não para aí. Esses anjos caídos não apenas se rebelaram, eles ensinaram segredos proibidos aos homens. Segundo o livro de Enoque, eles revelaram conhecimentos que a humanidade não estava preparada para receber. Feitiçaria, armas, até os segredos das estrelas. Imagine uma vila antiga, com fogueiras crepitando sobre um céu estrelado. De repente, figuras sombrias descem, com olhos que brilham como brasas, sussurrando coisas que mudam tudo. Os homens aprendem a forjar espadas, a manipular o destino, a desafiar a ordem de Deus. Mas cada segredo era uma corrente, amarrando a humanidade a um destino sombrio. Você já se perguntou por que o mundo parece tão quebrado? E se a raiz de tudo isso estiver nesses anjos que ousaram ensinar o que era proibido? Agora vamos para a parte que poucos querem tocar. Em Gênesis 6:4 falamos dos Nefilim, os gigantes nascidos da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas. Eles eram monstros? Heróis? Ou algo entre os dois? A Bíblia os chama de varões de renome, mas as lendas dizem que eram seres de poder incomensurável, com olhos que carregavam o peso do céu e da terra. Imagine um campo de batalha antigo, com o chão manchado de sangue, onde esses seres caminhavam, mais altos que qualquer homem, com faces que pareciam não pertencer a este mundo. Mas eles não eram bênçãos, eles eram um erro que Deus decidiu apagar. Aqui vem a reviravolta que faz o coração parar.
Quando Deus viu o que os anjos caídos fizeram, ele agiu. Em Gênesis 6:7 lemos: Disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. O dilúvio não foi apenas um castigo para a humanidade, foi uma resposta aos anjos que desafiaram a ordem divina. Imagine o céu se abrindo com chuvas que pareciam lágrimas de Deus, lavando a terra de toda a corrupção. Mas os anjos caídos não foram destruídos. Judas 1:6 diz que eles foram reservados em cadeias eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Presos, mas não mortos. E se eles ainda estiverem lá, em algum lugar além do que vemos, esperando se reerguerem? Essa verdade é inquietante, mas há algo ainda mais profundo. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que deixou anjos caírem, homens se corromperem e o mundo mergulhar no caos? Aqui está o segredo que ninguém ousa revelar. A queda dos anjos foi um teste, não para eles, mas para nós. Cada escolha que fazemos, cada tentação que enfrentamos ecoa aquela decisão antiga. Você já sentiu o peso de uma escolha que poderia mudar tudo? Um momento em que você sabia que estava na encruzilhada entre a luz e a escuridão? Os anjos caídos nos lembram que a liberdade vem com um preço. E Deus, em sua sabedoria, usa até a rebelião para nos ensinar a escolher Ele. Mas a esperança, em 2 Pedro 2:4 lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Isso significa que a justiça divina é maior que qualquer rebelião. Os anjos caídos, com todo o seu poder, não escaparam do julgamento de Deus. E se Ele foi capaz de prender seres tão poderosos, o que isso diz sobre o poder que Ele tem para te proteger? Pense na batalha que você enfrenta. Agora, talvez seja uma dúvida, um medo ou uma tentação que parece tão grande. A história dos anjos caídos nos lembra que nada é maior que Deus. Nada. Agora vamos para o coração desse mistério. O que aconteceu com os Nefilim? Alguns acreditam que seus espíritos ainda vagam como sombras de um passado proibido. Outros dizem que o dilúvio acabou com eles, mas deixou um eco, um lembrete do que acontece quando cruzamos linhas que não deveríamos. Imagine uma caverna escura onde o único som é o eco de passos antigos. Você já sentiu o vazio que não explica, como se algo maior estivesse te chamando? E se os anjos caídos, mesmo presos, ainda tentassem sussurrar para nós, nos puxando para longe de Deus? Mas aqui está a verdade final. A escolha sua sempre foi. Essa história não é apenas sobre anjos rebeldes ou gigantes esquecidos. É sobre você, sobre as escolhas que você faz todos os dias. Os anjos caídos escolheram a escuridão, mas você não precisa. Em Efésios 6:12, Paulo nos averte: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa batalha é real e ela está acontecendo agora, dentro de você. Mas Deus te deu uma arma, a fé. E com ela você pode vencer qualquer sombra, qualquer tentação, qualquer sussurro. Sou eu, estou agora te chamando para escolher a luz. Eu te pergunto, você acredita que esses segredos ainda ecoam hoje? Já sentiu um vazio que parece maior que você? Escreva nos comentários o que tocou o seu coração. E se essa história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal, mas só se você tiver coragem de enfrentar os mistérios que Deus ainda tem para revelar. Comente o que te tocou e inscreva-se para mais.